Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde a gente fala muito sobre tecnologia, inovação, sobre negócios com os principais executivos e líderes do mercado. Aqui a gente vai mergulhar um pouquinho em tendências que vão mudar o futuro das empresas, a gente vai explorar dados, inteligência artificial, vai explorar novidades sobre negócios e tudo que está aí revolucionando as diversas indústrias. Eu sou Anderson Argentoni, CEO da Jump. Hoje eu estou aqui com Marcela Santana. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E hoje a Marcela vai me acompanhar aqui nessa jornada, conversando, né, com um dos maiores nomes do setor de telecomunicações que a gente tem hoje no país, tá? Então hoje nós temos a honra de receber aqui uma convidada que tem uma trajetória impressionante no mercado de tecnologia e de telecomunicações. Ela esteve à frente de diversas iniciativas inovadoras no setor, liderando aí transformação digital e promovendo inovação, impulsionando o crescimento do negócio, né, em um dos mercados mais dinâmicos do país. Com mais de 27 anos de experiência, ela não só acompanhou a evolução do mercado de telecomunicações, mas protagonizou mudanças estruturais nesse setor, né, sempre com essa visão voltada para inovação, para tecnologia e para novos modelos de negócio. Muito obrigado pela sua presença, Zaima. A gente está muito feliz de você ter aceito esse convite, né? E eu sempre começo o podcast aqui deixando para o convidado se apresentar e falar um pouquinho sobre essa sua carreira tão extensa, né, em tecnologia, em telecomunicações e lá na Algar. Excelente, mas primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui e falar sobre esses assuntos que são a minha paixão, né? Assim, inovação, transformação digital, evolução do setor, do modelo de negócio que a gente vive, né? Assim, cada vez mais acelerado. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Zaima Milazzo. Atualmente, eu ocupo a cadeira de vice-presidente de tecnologia e evolução digital na Algar Telecom, como você falou, né? Nesse setor há 27 anos. Esse ano eu completo 25 anos de Algar Telecom, então construí minha carreira na Algar Telecom. Tenho um prazer enorme de falar que eu construí a minha carreira, uma parte do tempo voltada e focada em inovação, né? E essa é de fato a minha paixão, vocês vão perceber à medida que a gente for conversando aqui. Eu posso dizer com plena certeza que eu realmente trabalho com algo que eu gosto, né? Então, os profissionais que estão nos ouvindo, eu acho que isso é muito importante, né? Você escolher bem para ter uma carreira de sucesso, você fazer algo que você gosta, né? Já não é simples a gente lidar com os desafios do dia a dia, então é bom que a gente esteja lidando com desafios que são realmente prazerosos, né? Eu sou engenheira de formação, engenheira eletricista, e depois, né, de me formar em engenharia elétrica, eu fiz especialização em telecomunicações. E eu gosto de contar essa minha decisão de focar em telecomunicações porque ela me conecta muito com a Algar Telecom, né? Quando eu estava na engenharia elétrica em Uberlândia, eu tive a oportunidade de participar de um evento e o palestrante desse evento era o Dr. Luiz, que é o nosso, hoje, atualmente o chairman da Algar Telecom. E ele, nessa palestra, né, ele mostrou uma tecnologia super inovadora e disruptiva, que era o celular, né? Assim, o aparelho celular. Naquela época, gente, não era ainda o famoso tijolão, né, assim, da Motorola, que todos nós um dia, né, usamos. Era o anterior a esse, aquele que se conectava num carro. Mas naquela época que maior parte das pessoas não tinha telefone fixo em casa. O telefone fixo era um ativo, né, das pessoas. Aquilo lá me encantou enormemente. Eu fiquei pensando, meu Deus, a gente vai poder se comunicar com as pessoas em qualquer lugar que a gente tiver. Eu preciso trabalhar com isso. E foi ali que eu tomei a decisão de trabalhar no setor de telecomunicações e consegui, né? Então esse é um pouco da minha trajetória aí, até onde eu estou hoje. Perfeito. Nossa, muito interessante, né? Para mim, esse de ligar no carro eu nunca vi pessoalmente, só vi em filme. Eu assistia muito Miami Vice quando eu era pequeno e lá no Miami Vice tinha. E nesses 25 anos de carreira na Algar Telecom,
Como que foi essa jornada e o que você acha que foram os momentos mais marcantes para você, né, dessa jornada de 25 anos? Ótimo. Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu comecei a minha carreira na Algar Telecom trabalhando na área comercial. Não por escolha, porque essa era a oportunidade que tinha. Eu tinha, óbvio, depois de ouvir aquela palestra do Dr. Luiz, além de me apaixonar pela tecnologia em si, eu falei, eu preciso trabalhar nessa empresa que é tão disruptiva, empreendedora. E eu tive a oportunidade de começar a minha jornada na Algar Telecom na área comercial. E foi realmente um presente na minha carreira, porque na área comercial eu atendia grandes contas, ali frente a frente com o cliente, eu realmente consegui entender o que é ter empatia pelo cliente, entender que você precisa, na verdade, capturar os problemas, os desafios que esse cliente tem, as dores dele. E quando eu fazia isso, quando eu entendi o problema que aquele cliente ali estava vivendo na cadeia do seu negócio, na sua empresa, que de alguma maneira impedia que a empresa crescesse ou impedia que a empresa tivesse mais eficiência, né? Eu tentava internalizar dentro da empresa esse problema, essa dor, e transformar esse problema, essa dor numa solução. Só que naquele momento, há 25 anos atrás, o portfólio da Algar Telecom era muito pequeno, né? Todas as soluções eram muito customizadas. E eu fui entender o porquê. Por quê? Né? Assim, por que a gente tem tão pouco produto formatado? Por que é tão complexo a gente resolver as soluções do cliente? E aí eu me encontrei com a área de desenvolvimento de produtos dentro da empresa, que naquela época era ligada à engenharia. O setor de telecomunicações é pura tecnologia. Vocês podem imaginar que a engenharia naquele momento, ela dominava a nossa companhia. Então as inovações, elas eram muito mais voltadas para a tecnologia em si, do que com essa visão de cliente. O que eu estou fazendo para o cliente? O que acontecia na prática que os grandes vendors, os fornecedores de tecnologia, eles chegavam com a novidade e ali os engenheiros apaixonados por tecnologia tentavam transformar aquilo lá num modelo de negócio, sem ter a preocupação real se a gente estava realmente resolvendo o problema do cliente. Bom, eu falei, eu posso contribuir fazendo talvez um link entre a tecnologia e o que o cliente deseja. E eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento de produtos e eu me encontrei com a inovação. Eu falei para vocês que eu sou apaixonado por inovação, então eu me tornei analista de inovação, de desenvolvimento de produtos e fui evoluir minha carreira nessa área de desenvolvimento de produtos. Me tornei especialista, me tornei executiva. Em algum momento da minha carreira eu entendi que eu gostava de liderar pessoas, né? E a empresa me deu muita oportunidade de aprendizado, de me preparar para posições de liderança. Alcancei uma posição de gerente de novos produtos e fui evoluindo minha carreira voltada para negócios. Até eu tive uma oportunidade que eu falo que foi realmente transformadora na minha carreira, que foi poder criar e desenhar e depois tirar do papel o Centro de Inovação que foi fundado pela Algar Telecom, que é o Brain. Hoje, o Brain tem 8 anos de vida, mas eu fiquei nos últimos, até 2 anos atrás, eu ocupava a cadeira de presidente do Brain, mas como eu falei aqui, eu tive uma super oportunidade de ajudar no desenho desse centro de inovação e depois tirar esse centro de inovação do papel, uma estrutura 100% ágil, 100% focada para resolver as dores do cliente, aquilo que eu tinha, de alguma maneira, lá atrás me preocupado tanto. Então foi um período maravilhoso da minha carreira. Durante 7 anos eu fiquei no Brain e há 2 anos eu ocupo essa nova cadeira que eu sou responsável hoje por toda a tecnologia e evolução digital da Algar Telecom. E quando eu recebi o convite para assumir essa nova posição, vocês podem imaginar pelo que eu estou falando assim, né? Eu gostava muito do que eu estava fazendo naquele momento, mas eu achei que fazia muito sentido. Por quê? Porque eu achei que eu podia impactar mais os clientes, impactar mais as pessoas da empresa, da Algar Telecom, trazendo essa visão de tentar conectar a tecnologia com o que o cliente quer na prática, né? Assim, o que a gente está fazendo que de fato
gera valor para o nosso cliente e, consequentemente, vai gerar valor para a empresa. E eu fui com esse propósito de tentar aproximar as áreas de negócio da área de tecnologia e direcionar nosso plano de evolução digital para fazer diferença de fato lá para o cliente. Muito interessante. Você levantou alguns pontos que a gente tem discutido muito em outros podcasts aqui, inclusive em um dos últimos com o Igor, que é VP de tecnologias da Cogna, que ele falou que a transformação da carreira dele veio por uma passagem que ele teve pela área de pré-vendas de uma consultoria, né? A minha carreira também, eu entendo que eu também tive uma passagem por uma carreira de pré-vendas dentro de uma consultoria, o que me levou a ficar muito mais próximo do cliente e entender essas dores do cliente, né? E eu achei interessante que você trouxe, né? Porque a engenharia olhava para a tecnologia, então a tecnologia era o início, o meio e o fim da engenharia, né? Era o que eles eram apaixonados. Eu, quando era programador, era a mesma coisa, né? Para mim, era o início, o meio e o fim da minha carreira era a tecnologia. A hora que você tem essa proximidade maior com o cliente, começa a entender as dores, eu acho que isso é transformador para qualquer carreira, né? Para qualquer carreira e para qualquer negócio. Uhum. E aí eu quero trazer aqui para vocês a experiência que eu tive no Brain. Quando a gente começou a desenhar esse centro de inovação, a gente teve a condição de fazer o desenho que a gente naquele momento entendia que era o melhor desenho. Mas para isso, a gente fez muito benchmark. A gente avaliou muitas empresas que já tinham, de alguma maneira, seguido por esse caminho de ter uma estrutura apartada para o desenvolvimento da inovação. E aí, por que a gente desejou ter uma estrutura apartada para o desenvolvimento da inovação? Porque naquele momento a gente vivia uma transformação do nosso setor. Há 9 anos atrás, o setor de telecomunicações passava por uma disrupção. Sim. Essa disrupção, ela vinha do crescimento muito acelerado das over the tops, das empresas digitais que hoje dominam, né, o mundo. Naquele momento, nós que prestávamos o serviço de conectividade, a gente estava muito pressionado pela exigência do cliente de usar cada vez mais dados. Sim. E sem participar dessa cadeia de valor, né, dessa cadeia de negócios que estava surgindo naquele momento. A gente até chamava esse fenômeno na época de a boca do jacaré, porque a gente tinha que fazer cada vez mais investimentos numa curva acentuada, sem conseguir crescer a receita proporcionalmente a esses investimentos. Então, a gente entendeu que a gente precisava voltar à inovação realmente para geração de novas receitas, de novos negócios para a Algar Telecom. E nós entendemos também que para fazer isso a gente precisava dar foco, a gente precisava ter uma estrutura totalmente apartada e ter novos formatos de trabalho, um modelo operacional que realmente colocasse o cliente no centro. E aí a gente foi entender como fazer isso. E para isso a gente visitou empresas que tinham centros de inovação, que tinham aceleradoras, incubadoras, no Brasil e fora do Brasil e de diversos setores. E a gente encontrou, então, naquele momento, o método ágil de trabalho voltado para negócios. E o ágil, ele trouxe essa perspectiva que a gente queria, que é, primeiro, colocar o cliente no centro do que a gente está fazendo, colocar sempre a visão do que eu estou resolvendo de problema do cliente, o que eu estou gerando de valor para o cliente no meu trabalho do dia a dia. E a segunda perspectiva é quebrar o conceito de departamento. E aí, isso para mim foi transformador. Realmente entender como funciona esse novo modelo de trabalho, essa visão de realmente os times estarem alinhados para gerar valor para o cliente, resolver os problemas do cliente. Isso é transformador para as pessoas e para os negócios. Então, antes, né, e eu falei, eu tenho uma experiência de anos em desenvolvimento de produtos. Antes, quando a gente desenvolvia um produto na empresa, normalmente como acontece numa empresa tradicional, né? Assim, a área de marketing faz as suas avaliações com inteligência de negócios, inteligência competitiva, identifica um diferencial, uma oportunidade de melhoria no portfólio.
Quando a área de marketing vai internalizar essa ideia para a empresa, aí entram os departamentos para o desenvolvimento daquela solução. Então, no nosso caso, muita engenharia, entra a engenharia para definir plataformas, equipamentos, entra a área de TI para definir os códigos, né, o desenvolvimento das aplicações, a área de processos para desenhar o melhor fluxo, processo, a área financeira para... Sim, esse ideal do diferencial da empresa, ele era fatiado em N departamentos dentro da organização. E aí que começa o problema, de fato, na geração da inovação. Porque esse ideal, quando ele é fatiado, cada área vai interpretar aquela sua parte da forma como lhe convém ou da forma como atende os seus objetivos táticos da área. Você vai perdendo aquela visão inicial. Exatamente. Além de perder a visão inicial, acontece também um fenômeno de ter que fazer alinhamentos entre áreas. Esses alinhamentos, eles fazem com que um desenvolvimento de um projeto, um novo produto, que levaria 3 meses, ele passa a levar 9 meses, 1 ano. E com essa demora e esse desalinhamento, ao final da cadeia, quando o produto está pronto, primeiro, perdemos o go-to-market, perdemos o momento certo de lançamento do produto. Eventualmente, a concorrência já fez isso para você. Então, você perdeu a chance de ser inovador e disruptivo. Segundo, esse distanciamento do desenvolvimento da inovação do mercado faz com que você realmente não tenha certeza se aquilo que você desenvolveu atende o seu cliente. Você percebe que nessa trajetória que eu falei, o único ponto de contato que as áreas tiveram com o cliente foi ali na área de marketing. E o ágil, ele quebra tudo isso. Ali no ágil, os times estão representados ali num projeto, né, com toda a especialidade, o know-how necessário, mas todos trabalhando em conjunto, tendo a oportunidade de entender o que ele estava gerando de valor para o cliente, o que ele está resolvendo de problema para o cliente. Então, eu acho o ágil poderoso, eu acredito muito na modelagem de trabalho por essas duas questões, né? Primeiro, o alinhamento da companhia voltada para o cliente. E esse fator, ele faz com que o profissional cresça muito. Eu gosto de contar também uma história verídica, né? Assim, óbvio, que aconteceu logo no começo da nossa operação lá no Brain, que a gente estava fazendo uma defesa de um projeto, um dos primeiros projetos que nós desenvolvemos lá na estrutura do Centro de Inovação. A gente estava fazendo a defesa desse projeto no comitê de direção, porque naquele determinado momento do desenvolvimento a gente precisaria investir mais naquele projeto, obviamente depois de muitos MVPs, né, realizados, etc. Então era um momento de decisão da escala. E naquele momento ali da defesa, o engenheiro do projeto, eu gosto de falar de engenheiros porque eu sou engenheira, né, gente? Então eu posso falar, né? Uhum. O engenheiro do projeto fez uma defesa, mas não uma defesa da solução técnica que ele prospectou. Ele fez a defesa falando o que aquela solução, aquele produto estava resolvendo de problema, de dor lá no cliente. Aí, nesse momento, eu realmente percebi a diferença que faz você estar próximo do cliente. Então, eu falo para qualquer profissional, se você quiser transformar a sua carreira, entenda muito bem o que você está gerando de valor para o cliente da companhia. E aí, eu acho que fica tudo mais fácil, né? Todos os alinhamentos ficam mais fáceis na empresa. Perfeito. E a Algar sempre teve esse viés de inovação, né? Você contou que você entrou na Algar buscando isso. Então, ela já sempre teve isso na cultura. Quando vocês foram fazer essa mudança de implementar o ágil, eu já vi muitas empresas terem uma resistência cultural muito grande ao ágil e até à inovação, né? Como você, como líder, né, o seu papel de líder, como você enfrenta isso e quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a sua carreira? Excelente questão, porque realmente a resistência acontece. Qual foi a nossa decisão? No momento que a gente estava desenhando esse centro de inovação, a decisão foi que ele fosse uma estrutura totalmente apartada e autônoma, desconectada da empresa mãe,
que é a Algar Telecom. Ou seja, ali a gente tinha um greenfield para começar um desenho que fosse agnóstico, né? Ou que estivesse já protegido de qualquer tipo de resistência cultural. Isso, para mim, foi uma decisão excelente. E aí, assim, só fazendo um parênteses, não necessariamente é só esse o modelo que dá certo, mas para a gente deu muito certo. Isso foi muito bem planejado. Qual foi a nossa estratégia? Primeiro, a gente não sabia como trabalhar nesse novo modelo. A gente conhecia teoricamente como o modelo funcionava, mas a gente entendia que tinha uma certa complexidade de colocar esse modelo em prática. Depois, por mais que a gente tivesse um greenfield, a gente tinha um plano de também preparar as pessoas da Algar Telecom para esse novo formato de trabalho, porque a gente tinha uma intenção secundária que era também transformar culturalmente a Algar Telecom. Então, o nosso plano foi trazer pessoas da Algar Telecom para essa nova estrutura autônoma, o BRAIN, trazer pessoas de mercado que tivessem mais experiência com essa nova forma de trabalho, esse novo método de trabalho, para que a gente pudesse capacitar ou mudar culturalmente o mindset das pessoas da Algar Telecom. Uma vez que elas estivessem já preparadas, elas se tornariam os agentes de transformação da Algar Telecom. E para isso a gente voltou com essas pessoas para a estrutura mãe. A gente voltou as pessoas e os projetos que elas estavam conduzindo. Então a gente escalava os projetos até um determinado ponto de maturidade, a gente voltava o projeto com os times para dentro da Algar Telecom. No entanto, a gente não distribuía esses times na estrutura tradicional. A gente criou dentro da Algar Telecom um programa de transformação de mindset cultural que chama Estação. Esse programa, então, ele recebia essas pessoas elas estavam, então, num ambiente apropriado como se fosse uma extensão do próprio BRAIN, mas dentro da estrutura mãe. E esse programa, Estação, ele passou a abarcar outras áreas da empresa fazendo essa transformação. Hoje a gente tem aproximadamente, entre BRAIN e Algar Telecom, nós temos aproximadamente 600 pessoas já trabalhando no método ágil e a gente tem um plano ambicioso de até o final desse ano a gente fazer a transição de toda a organização. É óbvio que tem áreas que elas não vão trabalhar full ágil, né, com todos os métodos, mas a mentalidade, o mindset ágil, sim, a gente quer imprimir para todas as áreas. Esse é um dos principais projetos da empresa, mas porque a gente acredita muito nisso que eu falei para vocês aqui, que é voltar de fato a empresa para o cliente, para que todos dentro da organização entendam o que eles estão trabalhando em prol de resolver problemas, de gerar valor para o cliente. Agora, resistência sempre tem, e eu tive diversos tipos de resistência. Começa, obviamente, com as pessoas que estão, né, na empresa. A gente tem algumas pessoas no início da trajetória que elas, naturalmente, elas querem fazer a mudança. Então, a gente começou por aqueles que queriam primeiro. Para quê? Para gerar exemplos, né? Até para a gente ter mais simplicidade e facilidade na implementação do modelo. Aí depois você tem que ir para as outras camadas, aqueles que estão em dúvida. E, gente, acontece, e eu imagino que acontece em outras empresas também, né? Tem pessoas que não se adaptam a esse novo modelo. Porque esse é um modelo onde as pessoas elas precisam, de alguma maneira, ter mais autonomia. Elas devem obrigatoriamente serem mais autônomas do que no modelo tradicional, porque no modelo tradicional o papel do líder é falar o que deve ser feito, como deve ser feito, fazer o microgerenciamento da atividade, o que não acontece no modelo ágil. Então as pessoas, num primeiro momento, elas têm dificuldade de entender. Um protagonismo maior, né? Exatamente, isso, porque a autonomia ela vem também, obviamente, com uma responsabilidade, né? Sim. Então, eu até acho que para as pessoas que têm mais dificuldade de mudar, é muito mais simples você ficar no modelo anterior, né? Assim, é muito mais complexo você não ter ninguém falando para você o que você tem que fazer. Mas uma vez que a pessoa se libera desse mindset antigo, ela entende que é muito melhor trabalhar de forma autônoma
E acontece aquilo que eu comentei, que aconteceu com o engenheiro, que aí ele entende que ele não está olhando só para a sua caixinha, ele está olhando para o que a empresa está gerando, na verdade, de valor para o cliente. Então, é muito mais produtivo, o profissional cresce muito mais. Uma outra resistência que acontece é na própria liderança, né? Uma vez que você vence ali as dificuldades, os desafios nos funcionários, nos colaboradores, aí você tem que vencer os desafios na camada de liderança, porque o papel do líder muda, né? O papel do líder, ele passa a ser um papel muito mais de tirar problemas ou de um papel de coach, né? Assim, de auxiliar aquele time ali nos seus grandes desafios, do que o papel tradicional do líder, que é ficar fazendo comando e controle. E aí a mudança de mindset do líder é muito mais complexa. Então a gente tentou fazer um modelo sanduíche, sabe? A gente começou capacitando as lideranças, escolhendo aqueles líderes que realmente pudessem ser exemplos ou que pudessem fazer, de fato, a aceleração da nossa transformação, e ao mesmo tempo que a gente ia trazendo pessoas da base. Deu certo, a gente chegou num determinado... A gente chegou numa determinada evolução do ágil, que a gente entende que hoje nós estamos maduros suficientes para fazer a transformação de toda a organização. Muito bacana. E telecomunicações, né, ele é um mercado que é muito acirrado a concorrência, né? Você tem grandes players nesse mercado e uma das questões que eu acho que traz para a gente valor para o negócio é a inovação, mas você continua tendo, você falou que há 9 anos atrás você tinha esse efeito de boca de jacaré, né? Você tem que aumentar o seu nível de serviço, aumentar o que você oferta para o cliente, mas o preço continua lá embaixo. Eu acho que, pelo que eu vejo e converso com pessoas que estão no mercado de telecomunicações, isso não mudou tanto. A pressão para reduzir o preço continua muito grande, né? E você tem que ter essa inovação em mãos. Como que você vê o seu papel, né? E é o papel de toda a sua vice-presidência nesse momento de garantir esse diferencial, né? Então, garantir que a Algar tem um diferencial para o mercado, mas que isso seja sustentável para o negócio também, né? Que você tenha aí um valor maior, um investimento maior, mas que você consiga ter esse preço que seja mais atrativo para o negócio. Sim. Bom, conectividade pura, ela é um commodity, o setor entende isso. Então, a estratégia de todas as operadoras é, de fato, diversificar a sua geografia de receita e ampliar o seu relacionamento com o cliente. E a Algar Telecom, ela tem uma estratégia muito forte de crescimento no B2B, né? A gente, nos últimos anos, nos últimos 12 anos, né, nós crescemos geograficamente, porque a Algar Telecom, ela nasceu no interior do país, na região de Uberlândia, ali um pouco da operação em Goiás, né, no interior de São Paulo. Mas hoje a gente tem uma operação nacional que vai do sul até o nordeste, atendendo os clientes B2B, corporativo, MPE, principalmente, né? Hoje a gente tem uma carteira de clientes de 250 mil clientes no Brasil todo. E qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é realmente se diferenciar pelo relacionamento com o cliente, né? A gente, de fato, tem uma proximidade, um papel que vai além de um provedor de conectividade para o nosso cliente. Isso passa por ter um portfólio mais estendido de produtos. Então, eu preciso entender o negócio do cliente, a cadeia de valor dele, e ter um portfólio que ajude esse cliente nos seus desafios. E sempre esses desafios vão além da conectividade. A conectividade passa a ser um complemento, na verdade. Então, esse foi talvez o grande motivador da criação do Brain. E o Brain teve um papel fundamental, né, que é justamente entender os desafios desses negócios, criar um portfólio consistente e robusto para a Algar Telecom. Então, hoje a Algar Telecom tem para o B2B ofertas diversas que vão desde segurança, cibersegurança, né, serviços de nuvem,
serviços de IoT, aplicações, que possam fazer com que a empresa tenha esse posicionamento de ser uma advisor, de ser um parceiro do negócio do cliente. Porque a briga por preço, né, assim, na conectividade, essa realmente é inglória. Ela pressiona o setor e ao se sentir pressionado, acaba que o afetado é o próprio cliente, né? Porque nessa pressão de preço, a qualidade muitas vezes ela fica a desejar. E a gente, né, nosso posicionamento é de prestar um serviço de qualidade, muita proximidade com o nosso cliente. E esse é um desafio constante de crescimento de portfólio, de entendimento cada vez mais profundo de algumas verticais. E hoje a gente tem um portfólio robusto, mas em evolução, diríamos assim, constante, sempre trazendo novidades, inovação para o nosso cliente. Quer fazer uma pergunta? Aproveitando que nós estamos falando bastante sobre o Brain, eu gostaria de saber qual seria a missão que hoje você enxerga como a principal missão do Brain hoje no papel dele dentro da Algar. Hoje o Brain, ele prioritariamente ele foca no atendimento dos clientes B2B da Algar Telecom. E a grande missão do Brain é fazer esse aprofundamento no entendimento de algumas verticais de negócio. A gente sabe que a gente não consegue, é impossível a gente entender todas as verticais de negócio. Então o Brain ele foca em algumas verticais de negócio, entrando profundamente naquele negócio específico. Então, vou dar o exemplo do agronegócio. Então, a gente tem uma célula lá dentro do Brain, que hoje ela é composta de pessoas que são desse setor, do agronegócio. Com relação com essa cadeia, e a gente conhece, então, o produtor rural, a gente conhece as cooperativas, a gente entende como funciona os fornecedores desse setor. Entendendo bem como roda essa cadeia de negócio, você consegue entender qual oportunidade você tem nessa cadeia ou para melhorar essa cadeia. Então, esse é talvez o grande desafio hoje do Brain, é fazer esse mergulho aprofundado, né, em algumas cadeias de negócio. Perfeito. E como você enxerga, a gente está num momento de transformação da tecnologia, né? Inteligência artificial, 5G, Edge Computing, IoT. O que você enxerga para o futuro da Algar quando a gente fala de tecnologia? Né? Entendo que assim, a gente ainda vai... O principal desafio é continuar com esse foco no cliente, né? Isso é transformador para qualquer negócio, como você falou. Mas de tecnologias de futuro, o que você vê como algo que vai fazer diferença para os negócios de telecom e para as diversas indústrias do país? Tá bom. Bom, eu vou começar falando sobre IoT 5G, que as duas coisas estão muito conectadas, né? O ano passado, no fim do ano, eu tive uma viagem que eu fiz para a China e eu tive, nessa viagem, a oportunidade de visitar as operadoras chinesas, né? E o 5G, voltado para operações de IoT, ele está muito avançado no país, muito, muito mais avançado do que aqui no Brasil, até porque o governo chinês, ele incentiva, né, com diversas linhas de incentivo para as indústrias, para que eles possam implementar e testar alguns casos de uso de IoT com 5G. Então, eu visitei o porto de Xangai, que é o maior porto do mundo, né? Ele é totalmente automatizado, usando 5G privativo. Operações, quando eu falo automatizado, as operações lá são feitas por carros autônomos, né? Por transelevadores gigantes autônomos também, ou operados remotamente de forma muito eficiente. E eu aposto, e essa aposta não é só minha, do setor, né? Que essa seja talvez uma grande oportunidade para a evolução de diversos segmentos de negócio, né? Indústria, as utilities. A gente, no Brasil, na minha visão, a gente ainda está, talvez, ainda não num estágio maduro de evolução da tecnologia 5G, mas isso não é um privilégio nosso. Eu acho que o 5G como um todo, né, assim, ele acabou não
entregando todo o benefício da tecnologia, muito em função de escala, essa é a minha opinião, né? Assim, acaba que muitos casos de uso voltados para a indústria ou para utilities como portos, né, ou indústrias similares, a gente acaba conseguindo. Então, o 5G foi uma tecnologia que foi preparada para tratar dados de uma forma ostensiva. Quando você tem muitos dados sendo emitidos ou por sensoriamentos dentro de uma indústria ou qualquer outro tipo de caso de uso dessa natureza, o 5G é a tecnologia que foi desenvolvida para isso, né? Ela tem a estabilidade que você precisa para garantir que os dados estão chegando no momento certo, na velocidade certa e sem as quedas que a gente tinha no 4G, por exemplo. Exatamente, né? Porque ela foi preparada para, de alguma maneira, capturar e tratar muitos dados simultâneos. E o 5G também foi preparado para que casos de usos que tenham a necessidade de uma tomada de decisão em tempo real possam acontecer. Então, eventualmente, você tem que tomar uma decisão de desligar um equipamento que está, de alguma maneira, gerando risco para aquela indústria. Essas tomadas de decisão autônomas em tempo real, a tecnologia 5G que consegue, de fato, entregar, né, a capacidade suficiente para isso. O que acontece na prática hoje é que para a tecnologia de conectividade evoluir, você tem que ter um caso de uso que usa aquela tecnologia. Sim. E eu entendo que essa evolução, talvez ela não tenha acontecido na velocidade que existia a expectativa anterior. Que tipo de caso de uso, por exemplo? O uso de vídeo. Então, quando você está tratando vídeo usa dados de forma massiva. E aí, consequentemente, no tratamento do dado, do tratamento do vídeo, você obviamente precisa de uma tecnologia mais apropriada como o 5G. A tecnologia de tratamento de vídeo, ela está evoluindo. Com o advento da inteligência artificial, está ficando cada vez mais simples de ser feito. Então, um avanço de uma tecnologia, ele acaba impulsionando o avanço de outras tecnologias, né? E, então, eu continuo, de novo, apostando que o 5G vai ser, de fato, uma tecnologia que vai conseguir fazer com que os negócios tenham mais eficiência, conseguir com que algumas indústrias se transformem, né, digitalmente de forma mais rápida. Depois a gente tem o advento da própria inteligência artificial, né, que está transformando qualquer negócio, né? A inteligência artificial, ela, num primeiro momento, para as telecomunicações, ela tem um papel fundamental, porque nós também temos muitos dados sendo gerados em tempo real dos nossos clientes. E o tratamento desse dado para que a gente possa dar uma melhor qualidade de rede, que a gente possa dar um melhor atendimento para o nosso cliente, que a gente possa até entender melhor o nosso cliente, é fundamental. Então, a gente olha a inteligência artificial, primeiro, num formato de tentar fazer com que a empresa ela se torne mais eficiente nessas questões, que ela consiga dar uma qualidade melhor para o cliente, consiga dar uma experiência melhor para o cliente. E depois a gente olha para a inteligência artificial como sendo uma oportunidade de transformação para os nossos clientes. Então, o Brain, de novo, ele tem esse foco hoje de olhar para a inteligência artificial com soluções e casos de uso para os nossos clientes. Primeiro, no formato de criar algumas soluções que possam ser colocadas em clientes de forma simples. Por exemplo, análise de contratos. A gente tem hoje um caso de uso que a gente vende para cliente, que foi desenvolvido no Brain, que é a análise de contratos para simplificar a vida de qualquer setor de advocacia de qualquer empresa. A gente tem um outro caso de uso, que é um produto, na verdade, que foi desenvolvido, que chama Vende Aí, que ele é um gerador de lead que usa inteligência artificial, o processamento desse lead, que também pode ser utilizado por qualquer indústria, né, em qualquer setor. Então, eu aposto que a inteligência artificial, tanto para a transformação das próprias empresas de telecomunicações,
quanto, obviamente, para qualquer cliente, né, nosso, né, seja talvez aí a grande aposta do futuro. Perfeito. O Brain, ele também é responsável por essas soluções internas para a Algar? A Algar também é um cliente do Brain ou não? Não, o Brain hoje ele está focado realmente em olhar para os nossos clientes. Mas a gente anda sempre muito juntos, né? A estratégia que a gente adotou para a inteligência artificial, ela tem um misto entre desenvolvimentos internos na Algar Telecom e parceirização. Então, o Brain ele tem um papel muito importante de trazer parceiros que nos ajudem em algum desafio, algum problema complexo que nós temos, no sentido da gente tentar acelerar o desenvolvimento daquela solução que vai resolver esse problema complexo. Então, muitas vezes a gente anda juntos com os mesmos parceiros, mas tendo o Brain o foco em levar essa solução para o mercado e a gente, obviamente, aproveitando aí esse desenvolvimento desse ecossistema para resolver problemas internos da Algar Telecom. E como que é a estratégia da Algar para esse uso de IA generativa e de automação? Você tem algum... como que vocês estão tratando isso internamente na Algar? Como que vocês estão tratando a governança de inteligência artificial, que é um tema que está cada vez mais em voga? Como que está sendo esse caminho lá dentro da Algar? Bom, o que a gente traçou como estratégia para a empresa, né, num primeiro momento, foi estruturar um centro de excelência em inteligência artificial e automação. Uhum. Por que a gente decidiu, no primeiro momento, centralizar num centro de excelência os casos de uso? Primeiro, justamente para a gente ter um mapeamento correto das oportunidades dentro da empresa, uma seleção voltada para o resultado que aquele caso de uso traria, para que a gente não corresse o risco de trazer mais custo para a empresa do que, obviamente, a gente estava gerando de valor, né? Ou que a gente estava trazendo de resultado com aqueles casos de uso. Então, esse centro de excelência, num primeiro momento, ele fez um mapeamento de inúmeras oportunidades dentro da empresa. Nós, uma vez mapeado esses casos de uso, a gente conseguiu clusterizar esses casos de uso, a gente dividiu esses casos de uso em 3 frentes distintas. Então, nós temos hoje casos de uso que focam na eficiência da companhia, casos de uso como eliminação de funções operacionais que são feitas em back-office. A gente tem um desenvolvimento hoje que faz com que a gente erre menos na nossa conta, por exemplo. Quando a gente erra menos na nossa conta, a gente consegue ter uma eficiência muito grande em economia de impostos que são emitidos indevidamente. Então, esse cluster de eficiência, ele trabalha de alguma maneira gerando um motor ali que alimenta o desenvolvimento de outros casos de uso. A gente tem um outro cluster que é de geração de receita. Ali é a inteligência artificial fazendo com que a gente entenda melhor o nosso cliente. Então, a gente tem, por exemplo, modelagens analíticas com inteligência artificial que consegue fazer com que a gente faça a previsão de churn dos nossos clientes. Eu analiso o que aconteceu com a vida do relacionamento de clientes que saíram da companhia, consigo então identificar um comportamento, aplicar esse comportamento na minha base de clientes, entender se eu tenho clientes mais propensos a churn ou não. E, obviamente, a agir para que esse cliente não saia, resolver, né, eventuais problemas nesse relacionamento. Então, isso fez com que a gente reduzisse o churn de alguns segmentos. E, como esse caso de uso que eu estou citando para vocês, nós temos outros, né, que estão clusterizados nessa vertente de geração de mais receita para a empresa ou manutenção de receita. E temos casos de uso que a gente foca na melhoria da experiência do cliente. Então, hoje a gente tem inteligência artificial aplicada no nosso atendimento, que eu consigo identificar ali o sentimento do cliente, né? Assim, ele está, de alguma maneira,
mais feliz, mais infeliz, o porquê, isso retroalimenta a companhia para que a gente entenda os motivadores de um cliente detrator, por exemplo, e a gente consiga, de alguma maneira, melhorar o NPS desse cliente conosco. Então, a gente atua nessas 3 torres, né, de forma muito bem organizada, de forma que a gente está conseguindo desenvolver os casos de uso prioritários para a companhia. E é um desafio constante, porque a empresa inteira demanda esse COI, né, de IA e de automação. Acho que desde a criação desse COI, que hoje nós já estamos com 1 ano de vida aí, a gente conseguiu, de alguma maneira, provar para a companhia que a implementação dessas soluções, elas realmente trazem resultado, e a gente conquistou nesse último ano aí diríamos, a confiança da companhia, né, na implementação dessas novas soluções, e com essa confiança vem sempre uma cobrança também, porque a gente está sendo cada vez mais demandados por desenvolvimento de casos de uso em toda a organização, para fazer com que a Algar Telecom fique mais eficiente, para fazer com que os processos que eventualmente não estão funcionando bem, né, no momento de uma automação, a gente consegue revisitar esse processo, ajustar esse processo, melhorar esse processo para que daí ele seja automatizado. Então, tem funcionado bem. E como eu falei anteriormente aqui, a gente faz um misto entre desenvolvimento de soluções internas. Então, esse COI também tem esse papel de definir qual que é a melhor arquitetura tecnológica para aquela solução. A gente usa muitos parceiros, então quando a gente identifica alguma solução complexa para ser desenvolvida e eventualmente tem algum parceiro no mercado que já tem aquela solução, a nossa tendência é trazer a solução para a gente antecipar, né, o resultado daquele desenvolvimento, e a gente, de alguma maneira, entende que a gente está tendo sucesso nessa jornada aí. Eu acredito muito nessa estratégia que você descreveu. A gente vê hoje dados no mercado de pesquisas mais recentes, né, que mostram que a gente teve um investimento muito grande em IA generativa, por exemplo, nos últimos 2 anos, e esse investimento ele teve uma queda brusca agora no final de 2024 e nos orçamentos para 2025, muito por conta de estratégias que foram no oposto do que você falou, né? De eu não olhar o caso de uso, mas eu olhar a IA generativa pela IA generativa. Então, eu preciso ter IA generativa aplicada aqui dentro do negócio, então pega qualquer coisa e use IA generativa, sem olhar para o real benefício que aquilo vai trazer, para o resultado que aquilo vai trazer para a empresa, né? E isso traz, como você mesmo disse, um descrédito total, né, para as equipes que estão trabalhando com isso. E aí o orçamento vai para outras áreas. E também um aumento, né, que a gente tem visto muito grande em atividades de governança e também de criação e estruturação de bases de dados, né? Que aí tiveram empresas que entenderam que, ok, eu não consegui fazer porque eu não tenho a minha maturidade ou a minha estrutura aqui, a base da pirâmide não está pronta para eu ir para essa solução. Com né? certeza. Então, eu acho que esse caminho que vocês trilharam aí você mesmo falou, né, que está tendo sucesso, então demonstra muito a efetividade dessa estratégia, né? Isso é muito importante, isso que você falou, porque até para que todos entendam, assim, felizmente a nossa estruturação de dados, ela já estava num nível muito mais alto de maturidade. E daí talvez eu tenha tido uma certa simplicidade na implementação desse centro de excelência, desse COI de automação IA, porque eu já tinha uma arquitetura de dados já madura, né? A gente está até nesse momento fazendo evoluções tecnológicas que são necessárias nessa arquitetura de dados, mas essa arquitetura de dados ela já existia, ela já estava lá, né? Num nível de maturidade que possibilitou que a gente pudesse trazer a implementação das soluções desses casos de uso. Mas é óbvio, se a empresa precisar começar do zero, tem que começar pela base. Não tem como usar a inteligência artificial sem uma boa estrutura de dados, né?
E é fundamental que a empresa entenda isso. Às vezes, esse hype de IA que aconteceu nos 2 últimos anos, né? Assim, é óbvio, né? Muito direcionado pelo mercado, fez com que muitas empresas realmente se deparassem com uma situação complexa. Elas tiveram muito mais custo do que resultado com essa tecnologia, né? E até o fim do ano passado, eu estava em busca, né, de algumas respostas referentes a isso, ferramentas de produtividade com IA, e a gente usa algumas, né? Todos na empresa querem usar a inteligência artificial na empresa, então tem questões de segurança que a empresa tem que se atentar, tem questões de quem precisa realmente daquela ferramenta de produtividade ou até como comprovar o retorno daquela ferramenta de produtividade. Eu vou até te dar a resposta que eu tenho hoje. Não tem como você comprovar. Essa é a realidade. Se a gente também ficar buscando o ROI de todas as ferramentas de IA, você também não sai do lugar, não consegue implementar a jornada de inteligência artificial na empresa. Tem ferramentas de inteligência artificial como produtividade, né, do associado, a gente chama colaborador de associado, que eventualmente o ROI ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Sim. Ele vai fazer o seu trabalho melhor, ele vai estar mais feliz, ele de alguma maneira ele vai produzir mais, mas a empresa não vai ter economia alguma, né? Tangível e real. Mas é importante você continuar essa jornada. E aí é muito importante que tenham casos de uso tangíveis, que tragam, de fato, o resultado. Então, saber equilibrar e governar bem essa cesta de casos de uso da tecnologia, na minha opinião, é o grande segredo do negócio. Inclusive, Zaima, no final do ano passado, você teve um webinar onde você tocou num assunto que você acaba de comentar, né? Que é um pilar muito importante em questão ao uso de inteligência artificial, que é a segurança e a privacidade de dados. Uhum. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, qual é essa real importância, né, em relação ao cybersecurity e o quanto isso é uma tendência agora para 2025. Perfeito. Total, né? Assim, o uso da inteligência artificial, ela tem que vir com regras claras sobre segurança de dados, principalmente porque você está colocando em risco os dados, não só da companhia, mas dos clientes. Né? Então, assim, a gente tem na Algar Telecom muito bem definido quais são essas regras, né? Então a gente decidiu limitar ou impedir o uso de algumas ferramentas de mercado. Nós adotamos ferramentas corporativas de uso de inteligência artificial que permitam que a gente tenha o controle do dado que a gente está tratando naquela determinada tecnologia, justamente para a gente proteger os dados dos nossos clientes, né? Principalmente. Isso é também constante, né? Isso é contínuo. Então, nesse momento, a gente está reavaliando o set de ferramentas que nós usamos de inteligência artificial, sempre com esse olhar, né? Assim, o que é importante para a empresa, o que a gente tem de garantias de segurança e tentando fazer um balanço, né, assim, disso tudo, com o desejo, a ansiedade, todos na companhia querendo usar as ferramentas. Então, realmente é um desafio. Mas eventuais nãos a gente tem que falar, infelizmente. Né? Senão a gente cai no risco de virar história em paper aí, né, que nem a gente já viu muitas empresas, de dados vazando, projetos vazando, ainda mais Algar, um projeto de engenharia novo vaza em alguma inteligência artificial aí, é um prejuízo gigante, né, para a empresa, isso. Não só de imagem, mas também financeiro, né? E mesmo dados de cliente, né, porque a gente transita muitos dados de cliente, então se a gente não tivesse os cuidados, o risco é real, então Sim. É necessário que a gente sempre tenha um balanço. E não é só a questão da segurança de vazamento de dados, mas o próprio cuidado com a inteligência artificial no tratamento do dado, né? Assim, a gente hoje tem robôs que auxiliam a nossa operação de vendas, por exemplo, né? A gente tem um robô que ele ajuda o televendas, que faz a venda para o segmento de micro e pequenas empresas, e ali naquele momento ele está tratando uma série de dados da nossa empresa, como, por exemplo, todo o nosso portfólio,
mesmo a base de clientes, porque ele precisa entender o que o cliente tem. Quando ele trata esse dado, a gente precisa ter certeza que a resposta, a orientação que ele está fazendo para aquele vendedor, que ele naquele momento ele é um copiloto daquele vendedor, ela está correta. E para isso a gente tem que gastar muito tempo, esforço da companhia na curadoria, no treinamento daquele modelo. E aí eu vou até contar para vocês um caso que aconteceu com a gente que é super recente. A gente, no ano passado, a gente foi inclusive premiado por causa de um robô de IA generativa que nós desenvolvemos, que é o Billy, né? O Billy, ele trata o nosso processo de contas. O Billy não foi criado num primeiro momento para fazer uma validação, uma revalidação na emissão da primeira conta do cliente. Quando a gente vai emitir a primeira conta, o Billy ele faz uma análise do que está no faturamento daquela conta do cliente com o contrato que o cliente assinou. Ele faz um batimento. Está tudo correto? Por que é necessário esse batimento? Porque a emissão do contrato de um cliente corporativo, normalmente, ela é mais complexa. Sim. Tem N soluções ali dentro, né? Na verdade, essa solução ela é composta de N produtos. Então, quando a gente assina um contrato com um cliente corporativo, você tem que traduzir aquela solução nos produtos que são faturados por o cliente. Quando isso é feito, eventualmente erros acontecem, principalmente porque nessa cadeia tem seres humanos fazendo essa Exatamente. tradução. O input, né, dessa venda, desse contrato complexo no CRM da companhia. Então, eventuais problemas acontecem. Então, o que o Billy faz? Ele faz um batimento ali da primeira fatura que foi emitida, ele faz a checagem no item, lendo o contrato, interpretando o contrato e vendo se realmente está tudo traduzido ali no faturamento, se a gente não está errado. Então, o papel do Billy foi esse. Desde que a gente implementou o Billy em abril do ano passado, a gente teve muito sucesso do Billy. O Billy é premiado, recebeu premiações até de fora do país, porque ele ajudou em 2 fatores, né? Sendo que um eu considero que é mais importante que o outro. Primeiro, ele eliminou os erros que a gente cometia por eventuais erros humanos. Esses erros, eles geravam custo para a companhia, porque quando eu emito uma conta errada, eu acabo aquele imposto daquela conta que eu emiti, como são clientes corporativos, as contas são grandes, eu não consigo recuperar esse imposto, eu tenho que remitir a conta, eu perco aquele imposto. Então, eu trouxe eficiência real para a companhia. E o segundo fator é que melhora a experiência do cliente. E o cliente não quer uma conta errada, ele não quer ter que contestar uma conta, reclamar. Tudo isso gera um processo muito ruim para a companhia que acabava fazendo com que o nosso cliente ficasse insatisfeito, eventualmente até quisesse sair da empresa, né? Então, esse eu acho que é mais importante, melhorar a experiência do cliente, mas a eficiência veio na prática. E daí, o que aconteceu? Quando a gente viu que o Billy estava tendo esse super desempenho, a gente falou, o Billy pode mais, né? A gente até brinca, ele era um júnior, né? Um associado júnior, um colaborador júnior. Não, mas o Billy pode mais, vamos dar mais trabalho pro Billy. E aí a gente falou, se o Billy consegue fazer isso na primeira fatura, a gente vai fazer com que o Billy agora olhe todas as faturas, todas. Billy, faz uma checagem de todas as faturas da companhia. Para quê? Para a gente encontrar eventuais erros, encontrar problemas em contrato, né? Resolver, higienizar e sanitizar. Quando a gente fez isso, aí a gente percebeu, mas assim, na verdade é um processo, né? Que a gente precisava treinar muito mais o Billy. Por quê? Porque uma coisa é ele olhar as primeiras faturas de contratos recentes. Quando ele pega a base inteira, ele está olhando o contrato. A empresa tem 70 anos de vida. Eu não acho que tem contrato de 70 anos lá, mas tem contratos de muitos anos. Então, requer muito mais curadoria, muito mais treinamento para que essa modelagem tenha a mesma eficiência do que ela tinha no modelo anterior. E eu tô contando isso para vocês porque é a realidade do dia a dia, Sim. né? É uma evolução. A inteligência artificial, ela necessita, na prática, de muito trabalho de ser humano por detrás para fazer esses modelos funcionarem de verdade. Isso é uma parte que muitas empresas acabam não entendendo, né? Acham que a inteligência artificial vai ser algo milagroso, que simplesmente é implementado e pronto, sem contar com esse retrabalho, retreinamento que tem que ter a todo momento
para que realmente a ferramenta funcione na maneira como eles realmente querem que seja efetuado, né? É isso mesmo, e isso é contínuo, né? Esse retreinamento, a governança, se a modelagem ela está performando de acordo com o previsto, é um trabalho do Centro de Excelência, é um trabalho constante, que precisa ser feito constante. Perfeito. Eu queria entrar num outro tema agora. A gente falou bastante sobre a sua carreira, sobre inovação. Entrar num outro tema, mas que continua nesse seu papel de liderança. Final do ano passado, em novembro, você foi indicada no Conecta Latam, né, como uma das pessoas mais influentes em telecomunicações da América Latina inteira, né? E foi uma das mais votadas. Como você vê o seu papel nisso? Porque a gente sabe que o setor de tecnologia, né, e o setor de telecomunicações também, ele ainda é um setor onde a gente tem uma participação menor, né, de representatividade feminina. E a gente sabe que isso é importante. Como você enxerga esse desafio? Como você enxerga a sua carreira, né, os desafios que você teve na sua carreira, se você teve algum? E como você enxerga que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Nossa, excelente, um excelente ponto. Sim, realmente fui indicada. Fiquei muito feliz com a indicação, né? E depois eu tive a surpresa, eu fiquei na terceira posição como mais votada, foi maravilhoso, fiquei bastante honrada. Latam, não só Brasil, né? Latam, isso, realmente. E eu acho que é importante esse tipo de reconhecimento para os profissionais do nosso setor, né? Para incentivar outros profissionais a seguirem essa carreira. E eu preciso confessar para vocês que, assim, como eu sou engenheira eletricista, né? Óbvio, vocês podem imaginar que tinham pouquíssimas colegas, né, na faculdade. Eu tinha 4 colegas, né, além de mim na faculdade. Depois eu escolhi um setor que era totalmente masculino. Totalmente, né? Quando eu ainda estava na área comercial, eu ainda tinha mais mulheres, mas depois que eu decidi ir para a área de inovação, ali para engenharia, o setor todo praticamente, né, masculino. E eu confesso para vocês que por muito tempo da minha carreira isso era normal, eu falo que era paisagem. Assim, para mim, eu nunca parei para pensar no impacto disso. Mas quando eu me tornei líder, principalmente quando eu fiquei à frente do Brain, né, como presidente, eu passei a ser bastante demandada para falar sobre o assunto, como uma mulher no setor de tecnologia, de inovação, como você chegou nessa posição de liderança. E aí eu abri os olhos para realmente para a importância que isso tem, né? O porquê. Primeiro eu quis entender realmente por quê. Participava de inúmeros eventos, a maior parte das vezes, né, numa banca, só eu de mulher, ou eventualmente a entrevistadora, né? Por que disso? Por que o setor tem tão pouca mulher? E aí eu fui estudar bastante. Primeiro, entender um pouco os números do setor e eu acho até que nos últimos anos a gente conseguiu ter uma evolução real. É perceptível a evolução, né, no setor. Mas a gente ainda está longe de alcançar a igualdade, diríamos assim, nas cadeiras de liderança, né? Assim, em termos percentuais, né? E então eu entendi que o problema ele começa, na verdade, lá na escola, né? Assim, tinha cada vez menos meninas interessadas em seguir essa carreira. E eu acho até, aí é uma opinião minha pessoal, eu tenho 2 filhos, gente, para vocês entenderem, eu tenho um casal, né, um menino, que inclusive vai começar a sua jornada agora na faculdade fazendo engenharia, não é elétrica, é engenharia química, mas vai fazer engenharia, tem uma menina. Eu acho que o problema começa antes, né, a gente acaba estimulando na casa da gente muito mais o menino a se interessar por jogos, como por exemplo, você dá um Lego pro filho e você dá uma boneca ou um joguinho de maquiagem, mas uma kit de maquiagem para a menina. Porque na prática a mulher pode exercer qualquer papel, qualquer função, né? Eu até, na época que eu estava estudando, entendendo um pouco os motivadores,
Eu li um artigo que mostrava com números, provava estatisticamente que a mulher, num curso de exatas, né, ela consegue performar tão bem quanto o homem. Então, não é aquele mito que fala que a gente tem menos aptidão para exatas, não existe, né? Então, é mais uma escolha que eu acredito que ela é mais drivada culturalmente, pela educação que a gente acaba dando para os filhos da gente, né? Mas uma vez que eu entendi isso, eu meio que assumi até uma obrigação, né, assim, de mostrar para as mulheres que é possível. Os desafios de uma carreira de tecnologia, eles são os mesmos desafios de qualquer carreira, né? Quando você vai evoluir numa carreira, você acaba tendo que fazer escolhas, abdicar de algumas coisas, ter os seus combinados. Uma carreira de tecnologia exige mais do que outra carreira qualquer que uma mulher decida ter? Não exige, é a mesma coisa. Para você evoluir em qualquer carreira, né, assim, eu acho que primeiro tem que fazer o que eu falei no começo da nossa conversa, talvez para vencer todos os desafios e você conquistar, né, uma carreira de sucesso, tem que fazer alguma coisa que você gosta, porque qualquer carreira tem os seus desafios. Você vai ter que abdicar de coisas pessoais eventualmente, e você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Muitas vezes essa escolha vai privilegiar, não é a carreira, vai privilegiar a sua vida pessoal. Eu não acredito, muitas pessoas me perguntam nisso, em equilíbrio, e talvez os homens não sejam tão demandados, né? Não tem essa pergunta tão constante na sua vida, mas todo mundo olha para a mulher como sendo aquela que faz multitarefas, né? A gente cuida de filho, a gente cuida da casa, aí você tem que cuidar do marido, e aí você tem que seguir na sua carreira. E eu acredito que não tem equilíbrio. Eu acho que a vida da gente é um constante desequilíbrio, na verdade. Você tem que fazer escolhas. Tem momento que a minha carreira foi privilegiada durante esses 27 anos que eu tô, né, na jornada aí de telecom. Tem momentos que eu foquei na minha vida pessoal, tomei decisões baseadas na minha vida pessoal. E é muito importante também, porque sim, gente, é verdade, nós mulheres somos muito demandadas com outras questões além da carreira. Talvez olhando sobre esse aspecto seja mais difícil. Não a carreira de tecnologia, sim, qualquer carreira, a gente sempre vai ser demandada, né? Demandados por mais coisa. Então eu acho que é muito importante também a gente ter uma rede de apoio. É muito importante a gente conseguir pedir ajuda, né? Assim, levantar a mão e falar assim, olha, eu preciso de ajuda. E essa rede de apoio, ela pode ser uma rede de apoio pessoal, óbvio que a gente precisa, como eu falei, tem 2 filhos, seria impossível, né, assim, eu ter conseguido essa jornada aí e educado os meus filhos até esse momento sem ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio pode ser uma rede de apoio profissional também. Então, aprender a fazer esse networking, que é tão simples para o homem, né? O homem parece que é nato, né? Fazer esse networking. A gente tem que aprender a fazer isso também, porque essa rede de apoio no trabalho profissional, ela ajuda muito no aprendizado contínuo, na alavancagem da sua carreira, a resolver problemas complexos, porque você está sempre aprendendo com os outros, né? Então, é isso. Sim. E sendo uma mulher que é tão inspiradora para outras mulheres, gostaria de saber qual seria um legado que você pensa em deixar na Algar e, consequentemente, no nosso setor de tecnologia. Olha, assim, eu gosto de muita coisa que eu consegui construir ao longo da minha carreira ali na Algar Telecom. Tenho muito orgulho de muitas coisas, né? A Algar Telecom, ela é uma empresa que ela é sine qua non no setor de telecom, né? Assim, ela é uma empresa de 70 anos e a gente viu a transformação do setor de telecomunicações vivendo ali na empresa. Dos 70 anos, né? Eu tô lá há 25 anos, mas nesses 25 anos, quantas transformações nós vivemos no setor de telecomunicações, e a Algar Telecom, ela impulsionou muitas delas, né? E muitas transformações eu tive a oportunidade de estar próximo, de participar, de alguma maneira
também impulsionar a empresa para essa mudança que ela precisava fazer no setor de telecomunicações. Então, eu tenho bastante orgulho de ter construído essa minha carreira de 25 anos nessa empresa específica, uma empresa de dono, que a gente consegue conviver, como eu falei, com o Dr. Luiz, que eu assisti, né, uma palestra dele lá quando eu estava na faculdade. Hoje eu sento do lado dele no conselho do Brain, porque hoje, depois que eu saí da presidência do Brain, eu estou no conselho, ainda me inspirando, né, nessa pessoa que é tão empreendedora, na família que é muito empreendedora, né, e que valoriza as pessoas. Esse é talvez um outro legado importante e que eu tento cuidar bastante, né? Assim, eu tenho um propósito que é de vida, né? Que é conseguir impactar positivamente as pessoas. Então, quem trabalha comigo sabe disso, né? Se eu tento fazer esse impacto positivo de fato, para que as pessoas queiram se desenvolver, evoluir nas suas carreiras, né? Eu tento, pelo menos, né, servir como inspiração para que elas sigam uma trajetória boa aí de carreira. Eu queria seguir nessa questão de carreira. A gente sabe que muitas pessoas do nosso público são pessoas que estão fazendo uma transição de carreira ou estão iniciando na carreira de tecnologia, em carreiras de tecnologia que são, como você mesmo disse, são muitas. O que você diria para essas pessoas que estão querendo trabalhar com inovação, com tecnologia? Você entende que o mercado está saturado, ele é competitivo demais? O que essa pessoa tem que ter de conhecimento e que ela tem que ter de visão para que ela consiga fazer essa entrada dela na carreira de tecnologia e inovação? Excelente. Olha, no nosso setor de tecnologia, talvez o primordial é que assim, a gente precisa continuar aprendendo sempre, né? Você tem que ter, de fato, disposição para entender que você não sabe nada hoje, se você parar de aprender. Então, a pessoa precisa ter primeiro essa disposição. Depois, eu entendo que a pessoa tem que ter uma curiosidade inata, né? Assim, questionadora. E depois de questionar, a pessoa tem que ter uma atitude para agir. A inovação, ela tem que passar pela ação. Não adianta você ter o questionamento, você eventualmente conseguir ter uma boa ideia ou pensar em alguma solução. Se você não implementar aquela solução, ela não está gerando valor. Então, ter atitude, protagonismo para fazer com que a ideia saia da cabeça, vá para o papel e do papel vá para a prática e que chegue lá no cliente para gerar o resultado. Eu acho que a resiliência, eu vou usar essa palavra resiliência, apesar de que eu não gosto muito dela, né? Mas e vou explicar por que eu não gosto de resiliência, então, né, gente? Porque a resiliência assim, é uma capacidade do material de depois que ele sofre alguma pressão ou alguma ação externa, ele voltar para o seu estado original. E por que eu não gosto de resiliência? Porque eu acho que o profissional ele tem que ser além de ser resiliente. Ele não pode voltar para o estado original. Ele tem que aprender com aquela pressão que ele sofreu e progredir a partir daquilo, né? Então, para você trabalhar com inovação, com tecnologia, você tem que aprender a transformar um não em sim. E aí, por isso que entra a resiliência. Se você recebe um não uma vez, você recebe o não 2 vezes, você recebe o não 3 vezes, eventualmente você vai cansar. Se você cansar, é a hora que não vai dar certo, entendeu? Então, não aceite o não, né? A gente tem que ter a habilidade de transformar um não em sim e procurar caminhos, né? E eu acho que, assim, a gente vai passar por um momento complexo, eu acho, para todos os profissionais, porque a gente está vivendo uma nova disrupção tecnológica. Assim como aconteceu no passado, no advento da internet, no acontecimento do smartphone. Hoje a gente olha para essas tecnologias e a gente pensa, meu Deus, como eu vivia sem isso antes, né?
A gente daqui a pouco vai ser a mesma coisa com a inteligência artificial, ela vai estar inserida nas nossas aplicações, ela vai fazer transformações cada vez mais no nosso comportamento, porque tem essa habilidade, mas ela vai, na prática, ela vai mudar a forma como a gente trabalha. Então, nós, profissionais, a gente precisa buscar oportunidades nesses momentos de transformação. Então, acho que é um momento propício para quem está eventualmente fazendo uma transição de carreira e unir o know-how eventual que a pessoa adquiriu ao longo de toda a sua carreira em determinada função, determinado conhecimento específico com a tecnologia, quem sabe, e criar, né, assim, um caminho novo aí para si. Não só transicionar de carreira, mas usar tudo que você já tem, né? Exatamente. De conhecimento nessa nova Eu carreira. acredito muito nisso, porque a inteligência artificial, ela democratiza a tecnologia na prática. Sim. Você não precisa saber codificar, certo? Você precisa conhecer do negócio. A tecnologia, ela vai te habilitar a colocar todo esse conhecimento que você adquiriu num formato de tecnologia, né, que vai ajudar outros. Então, eu acho que cria muitas oportunidades. Assim como, óbvio, vai também mudar muitas carreiras ou acabar com carreiras, né? Por isso que o profissional tem que ficar atento e buscar aí as oportunidades corretas. Perfeito. Zaima, eu queria muito agradecer a sua participação, mas antes da gente encerrar, a gente falou muito sobre inovação, sobre transformação, sobre liderança, sobre negócio, sobre o setor de telecomunicações. Mas se você pudesse deixar uma única mensagem, tá? Para quem acompanha a gente, seja ele um executivo que está tomando decisões estratégicas na empresa, ou seja um profissional que está começando na carreira, está querendo se destacar na carreira de tecnologia, qual seria o principal conselho da Zaima depois de toda essa experiência que você contribuiu aqui com a gente? Qual seria o seu principal conselho para esse profissional? Esse é muito fácil, é focar no cliente. Entender a dor do cliente. No lugar de se apaixonar talvez pela solução, se for um engenheiro pela tecnologia, apaixona pelo cliente. Entende o que você está gerando de valor. Se você conseguir entender isso, as coisas vão ficar muito mais claras, você vai conseguir alinhar o seu propósito de trabalho com o da empresa, e aí eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis. Voltamos para o começo da conversa. Exatamente. Perfeito. Marcela, muito obrigado pela sua participação aqui também. Eu quem agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, aprendi muito, fui muito inspirada. Se sim, você queria ser uma inspiração para alguém, você foi. E eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Perfeito. Zaima, muito obrigado mesmo pela sua participação. Se quiser deixar algum recado final, o pessoal que quer te acompanhar, quer encontrar o seu trabalho nas redes, LinkedIn, como que elas fazem? Isso, eu acho que é fácil de me achar, porque esse nome aqui é um pouco diferente. Então, Zaima Milazzo, então estou no Instagram ou no LinkedIn, pode me procurar por lá, a gente conversa mais e eu posso eventualmente aprender com as pessoas e também ensinar um pouco mais. Perfeito, muito bom. Então desse jeito a gente encerra aqui mais uma edição do Jump Talk. Eu queria agradecer muito a sua presença novamente, Zaima. Foi um papo extremamente rico, extremamente esclarecedor, com muitos insights aí que eu acho que todo mundo vai poder aproveitar. Também quero agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Se você curtiu esse episódio, compartilha, vai lá, segue o Jump Talk nas redes e a gente se fala no próximo Jump Talk.